programa Documentos da Amazônia desta semana vai mostrar para você toda a história da enchente de 53. Mas não vamos falar simplesmente do ano de 1953. Convidamos especialistas, técnicos, pessoas que vão nos proporcionar uma viagem nesse processo do rio de encher e de secar. Como vive o ribeirinho, como esse ribeirinho consegue visualizar o seu modo de vida enfrentando a natureza. Essa natureza que para muitos parece prejudicial, mas que para ele ela é simplesmente benéfica. E é com essa visão que nós temos aqui da Baía do Rio Negro com a cidade de Manaus que você vai conhecer um pouco desse subir e descer das águas. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Agora falaremos da enchente e da vazante dos rios. A bacia hidrográfica amazônica ela é muito extensa, ela começa ali na Cordilheira dos Andes, com os seus vulcões, e termina ali na foz do Amazonas, na ilha do Marajó, quase 5.000 quilômetros depois. Essa bacia, então, com 6 milhões de quilômetros quadrados, ela tem uma topografia muito plana, quase não há desnível. Por exemplo, de Manaus até o Oceano Atlântico, são cerca de 30 metros apenas de diferença. Então é uma quantidade de água muito grande que deve chegar ao oceano. Essa bacia grande, topografia muito plana, também tem uma extensa cobertura vegetal. A floresta praticamente cobre toda a bacia. Tudo isso influencia no fenômeno das cheias aqui, porque estamos na região da linha do Equador, é uma região que chove muito, chove cerca de 2.200 milímetros em média aqui em Manaus, que pode chegar a 6.000 milímetros ali na Cordilheira dos Andes, no Peru, olhando para a bacia. E essa quantidade de água, quando acontece em excesso, ocorre então as cheias na região. Ou seja, são as chuvas que provocam as cheias aqui. E essa cheia ela ocorre de forma muito lenta, por conta dessas características da bacia. Então, à medida que a água cai nas folhas, de lá escorre para o caule das árvores, dali para o solo, vai alimentar os igarapés, dos igarapés vai para os grandes rios, isso do rio até que chega ao oceano é um tempo de propagação que leva aí mais de 234 dias, entre o período mais baixo do rio ao período mais alto em junho. Tudo isso facilita a previsão das cheias aqui em Manaus. Ela torna mais previsível, então, esse tipo de fenômeno, porque é uma cheia que demora aí mais de 200 dias para terminar. Estou há 37 anos trabalhando com pesquisa hídrica em toda a Amazônia. Comecei os meus trabalhos aqui na região em 73, aqui em 1972 também estava desenvolvendo um trabalho de hidrometria na região do Nordeste. E hoje estamos aqui vivenciando uma das maiores enchentes aqui do Rio Negro. Tá? Parece-me que está próximo da segunda maior enchente registrada, que foi em 1999. Como podemos ver, as casas praticamente submersas, com vários transtornos para os moradores. E o meu trabalho em si, aqui na região, atualmente está sendo concentrado em determinar as vazões líquidas do maior rio do mundo, que é o Rio Solimões, tanto em volume de água quanto em extensão, já comprovado cientificamente. E também determinar a vazão dos tributários para o balanço hídrico de toda a bacia amazônica. Hoje devo estar partindo por volta das 14 horas rumo a Coari para fazer uma varredura na vazão dos rios Solimões, do rio Purus e do próprio Rio Negro, onde estamos agora,
e para que posteriormente possa determinar uma vazão mais ajusante, que fica na cidade de Itacoatiara. Fiz uma medição há 3 dias atrás no Rio Amazonas, em Itacoatiara, determinando uma vazão com equipamento acústico de efeito Doppler, uma DCP, um equipamento até então de última geração, a eficiência do equipamento que basta 1 ou 2 profissional é o suficiente para que determine uma vazão de ordem de 200 mil metros cúbicos por segundo, igual foi medido agora em Itacoatiara. Trabalho aqui há 40 anos, eu conheço o serviço de medição do Rio Negro há 40 anos, mas apenas há 20 anos eu sou o responsável por este serviço. Bem, os serviços aqui de leitura do nível do Rio Negro foi iniciado em 1902, mais precisamente no dia 15 de setembro. A cota naquela data era 22,19 e o serviço foi implantado pelos ingleses para observar o calado das embarcações que aqui atracavam, para ver oferecer o calado, né? O que é o calado? O calado é a distância do nível da água, a parte mais inferior da embarcação. Então esse serviço aí foi feito justamente para isso. Só que a partir da década de 80, 70 mais ou menos, este serviço tomou uma proporção muito grande pela importância, com o crescimento da cidade, o crescimento dos municípios. Então, hoje é um serviço que tem bastante importância, porque tem preocupação tanto para essas pessoas que moram no interior, para as pessoas que moram aqui na parte baixa da cidade, na orla, e há uma preocupação maior para os governantes que têm que tomar providências para tal, né? No caso aqui de Manaus, no Rio Negro, no porto de Manaus, foi instalada a primeira régua em 1902. 15 de setembro de 1902, ainda na época dos ingleses. E desde esse dia, então, diariamente é anotado o nível do Rio Negro. Essa aferição na régua é feita às 7 horas da manhã e é feita depois uma nova leitura às 5 horas da tarde, tirando então uma média diária da subida ou da descida do nível dos rios. E esse dado coletado diariamente, mensalmente, anualmente, é possível então se construir uma série de longo prazo, uma série que tem mais de 100 anos de dados. Isso é muito importante, porque olhando isto, a gente pode então traçar modelos científicos, modelos estatísticos, que podem então indicar como que o rio vai subir a cada ano. Ou seja, a gente consegue fazer uma previsão das cheias aqui para a cidade de Manaus com antecedência de 2,5 meses do pico da cheia máxima. Como vivem essas populações diante dessa dinâmica física da natureza, né? E aí nós temos que pensar, né, que são populações que estão aqui e que têm registro desde a época da colonização portuguesa, já se registrou inúmeros grupos, né, convivendo com essa dinâmica, né? E se nós formos observarmos, né, eu parto muito de uma questão que já me fizeram um dia, de procurar saber como, né, se moram pessoas nas várzeas e como que elas constroem vida. Eu não gostaria de falar em adaptação, né, porque diante da natureza o homem constrói técnica, né, são modos de vida que não ser no sentido de adaptar, mas no sentido de conviver. E não também harmoniosamente, como querem onde a população ribeirinha vive harmoniosamente com a natureza. Eu diria que ela vive de forma mais equilibrada, né? E entendendo, inclusive, toda essa dinâmica da natureza, né? O que a gente percebe, né, de toda essa discussão técnica das medições da subida e da descida dos rios, a gente sabe, né, e mediante muitos trabalhos que nós fizemos, que a população também faz sua medição no dia a dia, procurando alternativas para se preparar, inclusive, para as grandes cheias ou as grandes vazantes. O ano de 2009. Uma marca recente com lembranças da enchente de 1953.